no semestre de 2023, no escopo da disciplina de programação de baixo nível. Bom, esse trabalho fala um pouco a respeito de criptografia, que é a prática de proteger ou esconder informações. Mas no caso desse trabalho, a gente vai estar falando basicamente de esteganografia, que é a prática de esconder essas informações dentro de uma outra mensagem ou um outro objeto físico, que no nosso caso, no nosso escopo, seria uma imagem dentro de outra imagem. O que é perfeito, porque o objetivo do trabalho é praticar manipulação de memória em baixo nível. Bom, começando então falando um pouquinho a respeito da estratégia aplicada para a gente conseguir fazer esse trabalho. Bom, como qualquer outra coisa na nossa vida que envolva programação ou qualquer coisa do tipo, é muito importante a gente ter um plano e uma sequência estabelecida antes de botar a mão na massa e começar a praticar e a programar. Então, os três integrantes desse grupo, né, eu, o Arthur e o Matheus, a gente leu juntos o trabalho e analisou ele detalhadamente. Na verdade, a gente demorou um pouco para começar a programar de fato, porque a gente queria ter certeza de que a gente estava com a nossa lógica certa e que a gente sabia o que a gente ia fazer. Porque a pior coisa que pode acontecer é tu ficar batendo cabeça no teclado, tentando programar e não conseguir. Então, a nossa estratégia foi basicamente essa: botar tudo na mesa. A gente conseguiu entender perfeitamente, de acordo com o PDF, o link URL que foi disponibilizado para a gente ver as informações do trabalho. A gente leu, fez a lógica no papel, na nossa cabeça, e depois foi fazendo a mão na massa, como o Arthur e o Matheus irão demonstrar a seguir, com o codificador e o decodificador. Lembrando que o codificador consiste em pegar a imagem pequena e esconder na imagem grande, enquanto o decodificador vai refazer a imagem pequena a partir da imagem que foi codificada. Eu sou o Arthur Real e vou estar falando um pouco sobre o tamanho da imagem e sobre a codificação da imagem pequena para escondê-la na imagem grande. Bom, para armazenar o tamanho da imagem. Primeiro, ele seleciona o primeiro pixel, que os primeiros 2 pixels serão usados para a largura da imagem pequena e os pixels 3, 4, os dois em seguida, serão utilizados para armazenar a altura da imagem pequena. Bom, para armazenar a largura, ele pega o canal vermelho da imagem do primeiro pixel da imagem grande e zera os 2 bits menos significativos com uma máscara. E então usa o tamanho da largura da imagem pequena como uma outra máscara para armazená-la lá dentro. Isso vai se repetir para os 3 canais, isso é, o canal Red, o canal Green e o canal Blue, sendo alterado apenas o tamanho do shift de bits ao final da operação. Ok, agora para a codificação. Primeiro foi criado variáveis para acompanharem o laço principal do programa para selecionar os pixels e canais corretos, tendo em vista que o loop começa pelo quinto pixel, já que os 4 primeiros armazenarão o tamanho da imagem pequena. Antes de começar, ele verifica se ele chegou ao final da largura da imagem grande, e se sim, ele pula para a próxima linha. Bom, o primeiro passo foi selecionar os canais RGB da imagem pequena para usá-los como máscaras na imagem grande para assim escondê-la. Mas como que isso foi feito? Bom, primeiro foi utilizada uma máscara para selecionar os bits que serão utilizados como máscara pré-preparada para os canais RGB da imagem grande. E então foi feito um shift para que fiquem na posição correta da máscara. Isso é, nos 2 bits mais à direita, os 2 bits menos significativos. Após preparar essas máscaras para pegar todos os bits dos 3 canais RGB do pixel da imagem pequena, ele passa para um outro laço. Esse outro laço, ele vai selecionar 4 bits, 4 pixels da imagem grande. E esses 4 pixels, cada um possui seus 3 canais, R, G e B. E então ele vai usar aquelas máscaras que foram pré-preparadas anteriormente, uma por vez, sendo utilizado na ordem dos pixels que foram selecionados. Nesse caso, sim, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. E os seus canais respectivos: o canal vermelho, verde e azul, red, green e blue. E então ele vai fazer um OR desses canais com as máscaras pré-preparadas, para que os 2 bits menos significativos desses canais se tornem então os bits que a gente quer armazenar da imagem pequena. E isso acontece pois está sendo utilizada uma proporção de 4 para 1, ou seja, 1 pixel da imagem pequena para 4 pixels da imagem grande.
Meu nome é Matheus e eu vou falar sobre o processo de decodificação. Primeiramente, a gente extrai a largura e a altura da imagem pequena a partir da imagem grande. Tanto a largura quanto a altura têm 12 bits, e por isso serão armazenadas em um short int. Então, basicamente, fazemos um shift com os canais dos pixels onde estão armazenadas as dimensões. E isso estando ativos apenas os 2 bits menos significativos, obtidos a partir de uma operação int. Para concatenar, entre aspas, os 12 bits que constituem a largura, vamos fazendo linha a linha operações OR com os bits menos significativos, obtidos de modo que no final é possível agrupá-los em uma variável de 12 bits. E o mesmo vale para a altura, com a diferença de que para ela a gente pega o terceiro e o quarto pixel, e para a largura a gente pega o primeiro e o segundo pixel. O próximo passo, então, é armazenar o restante dos bits menos significativos, isto é, os que de fato formam uma imagem menor, em um vetor. Mas antes de armazená-los, fazemos uma operação end a fim de deixarmos ativos só os bits que dizem respeito à imagem que foi escondida. Nesse momento, a gente cria um vetor de pixels que mais adiante servirá de base para formar a imagem. Depois disso, resta agrupar os pares de bits menos significativos armazenados no vetor de char. Para isso, fizemos um laço dentro de outro. A cada passada do laço mais externo é formado um pixel, e a cada passada do laço mais interno é formado um canal. Esse canal é atribuído a uma instância de pixel, e ao se formar o último canal, esse pixel é adicionado ao vetor de pixels da imagem escondida. Incrementamos em 4i no laço interno porque para formar um canal sempre pegamos 4 elementos do vetor de uma vez, tendo em vista que cada um possui 2 bits ativos, e um canal precisa de 8. Importante comentar que para agrupar os bits de cada canal foi feito um shift de 6, 4, 2 e 0, de modo que cada canal vai sendo formado da esquerda para a direita com 8 bits, sendo feito também um OR para que esses bits possam ser concatenados entre si. Esse processo todo continua até que todos os pixels da imagem sejam gerados. Por fim, então, fazemos uma instância de imagem que possui a altura e a largura da imagem decodificada, bem como seus pixels. E com a ajuda da função write, conseguimos gerar uma representação em ppm dessa imagem decodificada.